Olá, paz, tudo bem? Vamos para o último ponto desse tópico que nós estamos trabalhando, número 4, falando sobre o relacionamento interpessoal. Esse último ponto desse tópico, que é o ponto número 3, fala assim: lidando com pessoas difíceis e administrando os conflitos. Veja aí, duvido que você nunca administrou pessoas difíceis, nunca lidou com pessoas difíceis. Às vezes você mesmo pode ser ou já foi uma pessoa difícil. Então, lidando com pessoas difíceis, porque nós temos pessoas difíceis, às vezes somos difíceis. E como é que vamos administrar os conflitos? Tem que acabar conflito. O grupo não pode ter conflito nenhum, então não lidere grupos, porque conflitos existem. Nós não gostamos, mas eles existem, tá bom? Como nós vamos, então, administrar esses conflitos? Lidando com essas pessoas difíceis. Como lidar com essas pessoas difíceis? Sabendo administrar os conflitos que essas pessoas participam também, tá bom? Vamos aprender um pouco, conforme Jamil Albuquerque? Bem, dentre os muitos desafios que implica ser humano, está com certeza a habilidade de lidar com as pessoas difíceis. Esse é um desafio incrível. E não adianta pensar em liderar grupos sem pensar em lidar com pessoas difíceis. Não existe um grupo sem pessoas difíceis. O Senhor Jesus teve 12 discípulos e ele teve 12 pessoas difíceis. E tinha aqueles que eram os mais difíceis entre os difíceis. Sabemos como a vida seria mais fácil, óbvio, se não tivéssemos de lidar com essas pessoas que são tão difíceis. E talvez você até pense assim, puxa, se eu resolvesse esse problema, ou se essa pessoa saísse do grupo, ufa, aí o grupo vai ficar de boa, vai ficar sossegado. Não é bem assim. Não é bem assim que as coisas acontecem na nossa vida. Será que não há algo que possamos fazer para eliminar alguns desgastes ao lidar com essas pessoas? Não eliminar as pessoas, mas será que tem alguma coisa que podemos aprender para eliminar alguns desgastes? Não todos os desgastes, que é desgastante lidar com essas pessoas, mas será que tem como eliminar alguns para que não seja tão desgastante? Vamos identificar aqui, então, alguns tipos de pessoas difíceis, porque pelo menos reconhecendo, já fica menos difícil lidar com elas, tá bom? Primeiro, existem os agressivos. São aqueles que estão sempre agredindo alguém com palavras. Você deve conhecer alguém assim. E o que eu for falando aqui, se você também se reconhecer nisso, em nome de Jesus Cristo, em nome daquele que tudo pode, já vá se corrigindo também, tá bom? Porque senão você vai ser uma pessoa muito difícil na liderança. Então, existem os agressivos. São aquelas pessoas que estão sempre agredindo alguém com palavras. Sempre aquelas palavras duras, sabe? E o interessante é que essas pessoas sempre citam o termo, estou sendo sincero, eu sou assim mesmo, eu sou sincero. Eu falo o que eu tenho que falar. Elas têm isso como qualidade. Dão a impressão de que sentem prazer em atacar, em provocar, em ser do contra. Esses tipos de pessoas são hostis por si só. São espinhentos, são antagônicos. Júnior, é só deixar elas serem agressivas? Não. Depois nós vamos aprender, principalmente com Cristo, a lidar com pessoas assim. Mas primeiro, põe na mente aí. Não adianta você ficar assim, mas já mostra a solução. Fica calmo. Não seja agressivo. Primeiro vamos aprender. Existem as pessoas agressivas. Existem também os queixosos. Aquele que só sabe reclamar. Reclama o tempo todo, está sempre resmungando. Tá? O negócio saiu lá bem, claro, todas as coisas saem bem, saem perfeitas para nós, mas sempre tem uma ou outra coisa que não foi legal, que precisa ser trabalhado. Mas essa pessoa ela vai enfatizar aquilo que está negativo. Vive se queixando dos outros e da vida. Vamos chamar aqui de crente hard, daquele desenho que tem o leão da montanha e esse coiote, né? Ó céus, ó vida, ó azar, tá tudo ruim, tá sempre ruim. Existem os queixosos. Esse tipo de pessoa vai sempre se queixar. Você não pode parar a sua liderança por causa dos agressivos e dos queixosos. Elas existem. Existem também os fechados, ou vamos chamá-los de os inibidos. É aquele que está sempre calado,
parece uma ostra impenetrável. Talvez você pense até que não gosta de mim ou não gosta da minha liderança. Está sempre calado, nunca fala nada, nunca faz nada, está sempre fechado. Eu pergunto como tá bem. Você sabe que não está bem, mas está bem. Não tenho nada para dizer. Para obter alguma informação dessas pessoas, nós dizemos que é preciso tirar com saca-rolhas. É difícil, porque elas são fechadas, são inibidas. É muito difícil fazer esse tipo de pessoa sair do casulo e, no fundo, é um indivíduo sensível, não se expõe, às vezes até por medo de ser rejeitado. Por isso que são tão inibidos. Não leve isso para o lado pessoal, então. Nunca, esse tipo de pessoa nunca tem assunto, já reparou? Não fala com ninguém. É o tipo de pessoa que acaba se isolando, não revela seus pensamentos, seus sentimentos, às vezes porque está ferida já com alguma coisa. Nós precisamos, então, ultrapassar essa carapuça, esse casco, essa pedra. Já nós vamos ver. Já demos algumas instruções anteriormente, mas depois nós vamos dar. Tem o próximo tópico que vai nos ensinar muito a trabalhar com esses tipos de pessoas, tá bom? Mas saibamos, existem essas pessoas também, estão lá para nós trabalharmos. Nós temos que ser instrumentos nas mãos de Deus, para que elas possam ser trabalhadas. Existem também os solitários. É aquela pessoa que acaba se tornando inibida, ela se torna inibida, porque está sempre solitária. Vive só dentro do seu mundo, pois tem muita dificuldade de se comunicar com os outros. Tá todo mundo sentado ali, conversando ali, ou tá de pé, aquela pessoa tá lá, isolada. Ainda mais hoje, com a era da tecnologia, a pessoa tá lá só olhando para baixo. Tá lá isolada. Tá vivendo um outro mundo, um mundo paralelo. Essa atitude acaba afetando o grupo todo, se não for bem trabalhado. Porque aquela pessoa solitária acaba fazendo com que o grupo pense, o que será que está fazendo sozinho? Será que não gosta de nós? E às vezes essa pessoa que fica ali solitária por causa de uma ferida, um machucado interior, emocional, um medo, alguma coisa, pode também levar outras pessoas a tentarem ficar afastado. É uma pessoa difícil que a gente precisa trabalhar também. Não vamos expulsá-lo do grupo. É uma pessoa que Deus colocou no grupo para ser trabalhada por nós também. Existem os desconfiados. É aquele que se sente ameaçado o tempo todo. Mas ela está olhando assim, fez aquilo. Está sempre desconfiado dos outros. Parece que tudo de ruim acontece à sua volta. E tudo que está acontecendo à sua volta é fruto de ações que têm o propósito de prejudicá-lo. Já viu? Mas eu sei porque ela falou aquilo. Mas eu sei porque ele fez aquilo. É porque eu... Tudo gira em torno dessa pessoa. Está sempre desconfiado dos outros. Esse tipo de pessoa não confia em ninguém, na verdade. Cabe, então, antes de ficarmos irritados, de defender essa pessoa ou ainda de desprezar essa pessoa, procurar entender qual é o seu problema, o que é que aflige essa pessoa. Por que ela se tornou tão desconfiada? Uma vez entendido isso, com o problema resolvido, com a solução encaminhada, nós, com certeza, teremos ao nosso lado uma pessoa com vontade de cooperar. Porque foi resolvido o problema da desconfiança, o que machucava ela tanto, o que ela transfere para as demais pessoas do grupo. Mas depois nós vamos trabalhar melhor isso aí, usando Jesus como modelo, tá bom? Então, vai ter, ou provavelmente se não tem, você já viu em algum grupo, pessoas desconfiadas. E existem também, vamos pensar nisso, os viciados. O Júnior, os viciados, está falando de drogas? Olha só, vício é um mau costume. É um dos casos mais graves de pessoas difíceis, os viciados. O que eu estou falando aqui sobre vícios? Estou falando sobre manias. É o grande desafio humano nos relacionamentos, lidar com as atitudes negativas de uma pessoa que tem seus vícios, suas manias, mania de perseguição, mania de leve trás, mania de achar que todo mundo tem que ser igual a ela. As manias, os vícios. Os vícios de achar que orar é só desse jeito. Os vícios de achar que pregar é só daquela maneira, de se vestir é vício. E essas pessoas estarão nos nossos grupos. E elas não estarão lá para serem excomungadas do grupo, para serem desprezadas, para serem maltratadas.
mas para serem trabalhadas. Esses tipos de pessoas que eu falei aqui, que foram apresentadas por Jamil Albuquerque no livro dele, significa que elas primeiro precisam ser trabalhadas para depois sim colocadas também na liderança para auxiliar. Cuidado para não achar que é só dar uma liderança na mão dessas pessoas, aí ela vai sendo tratada, não que ela pode espalhar esses comportamentos delas. Então, eu mostrei comportamentos que você deve observar nessas pessoas para ajudá-las a ser trabalhado isso com sua equipe de liderança, Mas não coloque elas já na equipe de liderança, senão ela vai levar toda essa problemática para todos os demais do seu grupo, tá bom? Então, preste atenção também, porque não está na hora de colocá-las na liderança, na equipe de liderança. Alguns conselhos para trabalhar com pessoas assim. Agora vamos lá para o conselho. Quais são esses conselhos? Primeiro, foquemos primeiro algo de bom na pessoa. Eu quero trabalhar, eu quero mostrar para ela que ela não pode continuar assim. Foque o que é bom. Não é possível que essa pessoa só tenha coisa ruim. Ela tem alguma coisa boa, então foque primeiro no que ela tem de bom. Quando lidarmos com alguém que tem uma personalidade difícil, a primeira recomendação é que, se fizermos jogo duro, confrontando a pessoa, vamos criar mais problemas. Evitemos, então, ser rudes com essa pessoa. Vamos evitar essa confrontação e ir direto no problema dela. Vamos começar a conversa ressaltando algo positivo e bom dela. Mostrar o quanto ela é prestativa numa outra área, o quanto ela é importante numa determinada parte da personalidade dela. Vamos amaciar, preparar o terreno, nada de gerarmos mais problemas, mais estresse. Então, foque primeiro algo de bom na pessoa, para depois você chegar lá naquela problemática dela. Segundo conselho, evitemos discussões e problemas desnecessários. Às vezes ela vai levar para outro problema, para outra discussão, que não é necessário para aquele momento. Depois nós vamos tratar disso. Primeiro vamos resolver esse seu problema. Uma coisa de cada vez. A única maneira de ganharmos uma discussão é evitando a discussão. É importante, então, saber gerenciar as situações polêmicas, aquelas situações conflitantes e evitar discussões, porque não é para isso que nós estamos chamando a pessoa para conversa. Então, tem discussão, tem problema que é desnecessário. Então, vamos tratar daquela situação propriamente dita com a pessoa. Mas eu quero também falar que aquele... Não... Depois a gente trata o problema com aquela pessoa lá. Primeiro vamos falar sobre você. Terceiro conselho, façamos perguntas que conduzam para a solução e não para ficar cutucando mais a pessoa. Uma das maneiras de mudar um comportamento, que por vezes é difícil, é com certeza saber fazer perguntas. E o bom perguntador deve ser um bom ouvidor também. Faça perguntas necessárias. Como você se sente? Como você se sente? O que te faz pensar dessa maneira ou agir desta maneira? E ouça a pessoa. Não fique cortando ela, não. Faça perguntas que conduzam para a solução. Não fique perguntando coisas que só para saber. Mas eu estou curioso com a história. Não seja curioso da história. Vamos conduzir aquela conversa para a solução. Quarto conselho, evitar apontar erros de forma ríspida. Não pode falar dos erros? Fale dos erros, mas evite apontar erros daquela maneira grosseira, ranzinza, ríspida. Não magoemos os outros. Não coloquemos a pessoa em má situação. Não vamos deixá-la nua, simbolicamente. Vamos evitar a pancada direta, que humilha a outra pessoa. Apontar o erro drasticamente é uma ação que, na verdade, provoca, mas não melhora a outra pessoa. Podemos ter certeza que pouquíssimas pessoas são difíceis porque gostam de ser difíceis. Elas têm algum motivo por serem tão difíceis assim. Quinto conselho, vamos permitir que a outra pessoa tente novamente. Conselho magnífico. Mas ela já errou, deixa ela tentar de novo. O importante é aprender com os erros, tirar o máximo de proveito dessa situação, senão não valerá a pena ela ter falado, ter exposto o assunto. É errando que se aprende. Nós aprendemos errando. Desde que se colham dos erros os ensinamentos que sirvam de alavanca impulsionadora para o sucesso.
A não ser que a pessoa não esteja aprendendo com nada. Só nunca errou quem nunca tentou, você já reparou? Agora, quem tenta, em alguns momentos, e em muitos momentos, vão errar. Outro conselho importante, vamos estimular a pessoa quando ela conseguir progredir, nem que seja um pequeno progresso. Vamos elogiar o desempenho dela, não vamos nunca nos esquecer de que tudo que é elogiado tem grande possibilidade de ser repetido. Parabenize o progresso dessa pessoa, nem que seja pequeno. Outro conselho importante, vamos admitir que nós também erramos. Para essa pessoa entender que é um ser humano falando com outro ser humano, ninguém é perfeito. Quando assumimos que, vez por outra, também erramos, podemos ficar tranquilos. Nossa autoridade também não é abalada por isso. Tem gente que tem medo, mas se eu falar que eu também erro, vou perder a autoridade. Não perde a autoridade, você ganha confiança. Aliás, você está fazendo com que cresça a sua autoridade com essa pessoa. É um ser humano corrigindo o outro. Está lá em Gálatas 6:1. Dá uma lida lá depois. Quando você encontrar alguém lá no erro, olha por você mesmo. Outro conselho importante, lembremos-nos dos 3R. Que 3R é esse? Segundo Jamil Albuquerque, respeito pelo próximo, respeito por si mesmo, responsabilidade pelas nossas ações. É notório que quando explodimos e depois paramos para pensar, a conclusão a que chegamos é que acabamos não respeitando a nós mesmos. Pagamos um mico e ainda ficamos com uma ressaca moral danada. Então, cuidado para não perder o respeito pelo próximo, por si mesmo e a responsabilidade por suas ações. Não há nada pior que a ressaca moral de você ter feito uma coisa que deixou você lá no vinagre, lá no chão. Outro conselho importante, vamos dar uma boa reputação para a pessoa zelar. Pessoas zelam pela sua reputação. Caráter elas precisam ter dentro de si mesmas, mas uma reputação é que os outros estão vendo. Então, mostre para ela que outras pessoas estão vendo e que ela é importante para essas outras pessoas. Reputação é o que os outros dizem de nós. Caráter é o que Deus sabe de nós. Mostre para ela que não adianta só ela falar assim, importante é que Deus sabe de mim, que Deus... Não, é importante também o que as outras pessoas pensam sobre você, porque você é importante para elas. Podemos não dar caráter para a pessoa, mas podemos ajudá-la a conquistar uma boa reputação para depois fazermos com que ela perceba que para manter essa reputação precisa também corrigir o seu caráter. Mostre que ela é importante para outras pessoas, que é importante que as pessoas estão vendo nela. E mais um conselho, sejamos educados e firmes ao comandar o processo. Não precisamos ser bons ou ser ruins. O que nós precisamos é ser justos. Vamos ser educados, mas ao mesmo tempo firmes. Vamos ser benevolentes, mas também ser firmes na hora que nós estivermos corrigindo. O que se isenta, aliás, o que se intenta aqui, a intenção de tudo isso é não perder o pulso, é não perder o controle da situação e, ao mesmo tempo, não provocar a fera, que é a outra pessoa. Então, é você ser educado, mas ser firme quando você está comandando esse processo de auxiliar a pessoa a melhorar em ser uma pessoa difícil, tá bom? Pense nisso. E aí nós vamos para o próximo tópico na próxima aula. Até a próxima aula.